Então nós vamos orar para começar a nossa aula, como sempre fazemos, tá bom? Senhor, nós em nome de Jesus te agradecemos por essa aula, te pedimos que tu venhas ajudar a cada aluno a perceber melhor o livro de Atos e as maravilhas que tu tens dentro dele para nós. E que possamos ver, Senhor, a beleza daquilo que tu fizeste na nossa vida. Tu trouxeste Jesus e a estrutura da igreja também. O amparo, Senhor, do Espírito Santo. Nós te agradecemos e te pedimos que a nossa mente se disponha a receber tudo o que o Senhor deseja. Nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver que em cada viagem, inclusive a última, a viagem indo para a prisão, ela mostra determinados aspectos que se repetem. Então, quando você observa as viagens missionárias, inclusive a última, como eu disse, você vê marcas muito claras. E a gente consegue compreender isso muito bem, porque Lucas é um médico descritivo e ele lida com elementos para fazer um diagnóstico. Então, ele não fez diferente. Ele olhou para essa viagem e percebeu nessa viagem itens importantes. Eu poderia dizer que seria uma coluna vertebral, né, para que a gente enxergasse o movimento de Deus organizando a igreja. E como ele fez isso? Como é que ele fez nessa agulhinha das viagens de Paulo? E para isso eu vou começar mencionando os nossos os sermões que estão sendo citados ali na viagem, toda a estrutura de Pedro, Estevão e Paulo, os três que têm sermões. Outros aconteceram? Sim. Vários discípulos e apóstolos também tiveram oportunidade de pregar o evangelho, com certeza sabemos disso. Mas os 10 principais que são apontados, né, no registro desse livro é que vai ser colocado, vai ser focado aqui. Então vamos a eles. A primeira, então, nós vamos falar de Pedro, que é a primeira parte do livro e também da dinâmica do apostolado. No capítulo 2, do verso 14 a 41, nós estamos observando Pedro ali naquele momento da descida do Espírito Santo, e ele vai falar em público e muita gente vai se converter. Então é um momento em que Pedro está na sua nação e ele está falando ao povo que conhece bem o judaísmo e mostrando a revelação de Jesus Cristo no poder e na autoridade de Jesus. Você lembra? A aula passada nós falamos sobre isso, da importância que tudo se dá no poder do Espírito Santo. Então aquele pescador, no ímpeto, ele publicamente começa a fazer um sermão, e o seu sermão tem aquela característica, não é? O Pedro, ele vai falando da revelação de um público que já conhece o Antigo Testamento. Já Paulo, como fala aos gentios, ele não fala a judeus como Pedro, ele vai falar contando o histórico. Então é importante a gente observar que Paulo é um pouco prolixo, porque ele está lidando com um povo que não conhece nem a história. Então é interessante a gente observar e ver a estrutura. Também, no segundo ponto, eu posso dizer de Pedro, no capítulo 3, verso 11, ele agora está diante do sinédrio. Né? Começa então a inveja, começa então a interpretação de que aquilo é uma blasfêmia, e é necessário então que o próprio Pedro faça um discurso de cunho muito teológico, mostrando a função das coisas. E ali no Sinédrio a gente vê no capítulo 3, de 11 a 26. Já na casa de Cornélio é um grupo gentio. E aquele momento da visão que Pedro tem, Deus fala com ele que não rejeitasse aqueles gentios, né? E Cornélio, com aquele coração maravilhoso que nós já vimos, ele também faz um sermão e fala do que é importante ter, né? O arrependimento, a fé em Jesus Cristo. Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, né? E receber o batismo do Espírito Santo. E ele tem essa oportunidade, mostra, e depois ele vai ao grupo de Jerusalém explicar que Deus está fazendo diferente. Ele está abrindo a porta. E Estevão, ele está no capítulo 7, no verso de 1 a 6, é outro sermão. Ele tem ali, ele mostra que Deus se revelou fora da terra de Israel. Ou seja, fora das circunstâncias, do espaço circunscrito que os judeus entendiam, que Deus só podia se revelar ali no templo. E ele mostra
que Jesus é o Messias, esse é o Senhor. Então, o sermão de Estevão é o quarto sermão que a gente observa dos 10 sermões principais. Também a gente vai observar o sermão de Paulo, agora missionário, são os 3 primeiros, e os outros 3, ele está fazendo o sermão dele na defesa dele. E, como sempre, ele não perde a oportunidade de falar da sua convicção. Então, o quinto sermão seria o capítulo 13, na sua primeira viagem, no verso 16 a 41, e é para Antioquia da Pisídia, naquela cidade onde tem os judeus não recebem bem, mas por outro lado os gentios estão de coração aberto. E ali em Atenas, no capítulo 17, verso 22, quando ele fala aos gentios. Também no sétimo sermão, é o capítulo 20, do 18 ao 35, na sua segunda viagem. Ele está falando aos Éfesos, ele está, na verdade, colocando isso para aquele grupo de líderes. Ele está se despedindo e ele está fazendo ali um apanhado da sua missão, do seu chamado. Ele mostra, é muito interessante ouvir esse sermão e ler também. Paulo fala também agora nos outros 3 últimos blocos de sermão. Ele fala no capítulo 22, de 1 a 21, ele já está indo já está preso e tentando fazer a sua defesa. Ainda preso, ele se levanta e pede a palavra para se colocar, porque os judeus estão acusando e ele quer se defender e aproveita e fala, né, que segundo as leis romanas ele não está sendo acusado. Já no capítulo 24, ele fala da sua convicção, da sua experiência, sempre apontando para a sua experiência pessoal de conversão, e fala da ressurreição de Jesus. E o último sermão, que é o capítulo 26, ele também tem essa oportunidade, do verso 2 ao 29, de mais uma vez falar da convicção da ressurreição de Jesus. Paulo era muito firme, por isso muito teológico. Ele conhecia bem toda essa estrutura. Então, assim a gente conclui os aspectos dos sermões, que é importante você ver, observar e entender por que as cartas paulinas vêm, porque aquele discurso que é sempre repetido e marcado na pessoa de Jesus, na teologia da salvação, na escatologia, apontando a promessa final, né, a resposta final, o que é que a salvação nos traz, o benefício que ela traz. Tudo isso Paulo fala em seus discursos. E as cartas, quando nós vamos começar a estudar agora no capítulo 3, ela vem exatamente dissecar esse assunto, e principalmente a quem ele se dirige. Então, isso já está preparando o nosso coração, sabendo que Paulo gosta da retórica, que Paulo gosta do fundamento, né? Ele sabe argumentar, então é isso que nós vamos demarcar. Que o poder do Espírito Santo, na sua fala, na sua autoridade, na sua colocação, a gente viu pelos sermões que ele fala a grupos específicos judeus, aí ele fala a grupos específicos que são gentios se convertendo, mas ele também fala a lideranças e principalmente as autoridades. Quando ele começa a falar as lideranças da igreja e se despedir, ele também já está falando das autoridades das cidades e da prisão em particular de Roma, para onde ele vai ser julgado e condenado. Então, facilitando agora o próximo slide, que fala dos aspectos comuns em missões paulinas. O primeiro aspecto que eu quero colocar é o aspecto do anúncio público do Evangelho, ou seja, da pessoa de Jesus. Ele fala na sua primeira viagem mais aos judeus. E a gente já viu que esse discurso dele está mais efetivo ali em Antioquia da Pisídia e sempre na estratégia de começar pela sinagoga. O milagre é uma coisa que sempre é marcado. Esse milagre é muito visível em cada viagem. Porque nós já falamos, os dons, eles vêm para servir, mas eles também vêm para confirmar a presença, a manifestação de Deus sobre aquela pessoa, sobre aquela palavra, né? A origem que é divina. Então a gente vê o que chama muito atenção no capítulo 14, na sua primeira viagem, quando ele cura o paralítico de nascença.
Isso faz lembrar Atos 3, Pedro também curando um paralítico de nascença. Ele tem ali também a oportunidade de ver uma autoridade. Essa viagem já começa dos simples, dos gentios, até as autoridades, que é um procônsul. É aquela pessoa responsável por províncias. E é uma pessoa de preeminência, de responsabilidade. Esse homem está com o coração aberto. Mas a gente começa a ver também que há uma tribulação e uma perturbação. O Elimas, o mágico, ele se apresenta, ele quer confundir. E Paulo, que é profeta, Paulo, que é mestre, tem discernimento espiritual, imediatamente se levanta. A viagem começa com a direção e com a liderança de Barnabé. Mas ele imediatamente se levanta e ele repreende, né, a Elimas. Ele repreende, mais parecendo uma maldição. Mas se a gente observa bem, a gente vê que o que ele deseja para Elimas é o que ele passou. Ele diz, você ficará cego temporariamente. Porque ele sabe que cegueira temporária, baseada na visão, porque ilusionismo é isso. É trabalhar com a ilusão de ótica. E é nesse caso, é nesse momento, ou seja, entendendo a situação de uma forma errada, que ele vai consertar e ele sabe muito bem que uma cegueira, ou seja, naquilo que a gente se apoia, quando a gente é retirado, quando isso é afastado, aí a gente tem a oportunidade de depender exclusivamente de Deus. E era isso que ele estava desejando. Só que ele corta e ele repreende, vem com um tom de repreensão. Paulo, quando se converteu, ele também recebeu imediatamente também uma aparência de maldição, uma cegueira. Mas ele sabe que é temporário porque a misericórdia de Deus esclarece, salva. Na maldição, ela pode ser revertida quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão. E a experiência de Paulo, agora ele se levanta e enxerga bem a capacidade que aquele homem tem de influência ali naquele governador e mostra a superioridade da palavra de Deus e do dom, né, da autoridade que ele tem. Então, Paulo, naquela região, ele também passa por muitas tribulações. Ele está trabalhando mais em cima e viajando mais, né, pela Galácia, mas ele também é expulso, ele também é apedrejado e quase morto em Listra. A gente vê que essas alterações, essas dificuldades fazem parte da missão. Por outro lado, o fruto. A árvore boa tem frutos bons. E os frutos sempre são clássicos nas viagens de Paulo. E nessa primeira viagem, nós vamos observar que houve a ordenação de presbíteros. Paulo está preocupado com a continuidade, coisa que eu e você temos que ter essa preocupação. E ele ordena praticamente, né, faz uma ordenação pastoral ali, chama os presbíteros e ali retorna. E Antioquia da Síria, ele dá essa ordenação. Então, o fim da viagem de Paulo em Antioquia da Síria termina não só prestando relatório, mas ele também fazendo a ordenação dos presbíteros. E agora, nessa primeira viagem, um dos itens que a gente pode ver é a parceria. Ele começa na parceria de Barnabé, João Marcos. João Marcos o deixa, não dá continuidade, se eu não me engano, é na cidade de Perge, e logo ali ele não vai mais. Mas por que será que ele não vai? Porque a palavra de Deus é muito clara. Lá no capítulo 13, no verso 2, diz que o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo. Não diz separou João Marcos como auxiliar. Então, algumas vezes a gente quer fazer um enfeite, acrescentar com toda boa intenção, mas não é o que Deus deseja. E João Marcos, não diz a Bíblia o porquê, ele fica em Chipre. Ele não dá continuidade. E aí lembrei, em Chipre, na cidade de Pafos, não é de Perge, não. Ele fica por ali. E aí a gente vê que essa situação já aconteceu com pessoas importantes que também têm um face a face com Deus. Abraão também foi chamado, sai da tua parentela e vai para onde eu estou enviando você. E ele foi, levou pai, levou sobrinho e olha lá, né? Teve uma dificuldade, mas nada, nenhum tropeço que a gente possa ter, se a gente observa bem e volta para as bases, para a origem da correção, o Senhor
vai trilhando conosco. E a gente vê que o próprio Abraão teve que deixar Ló, o pai de Abraão morre, e então a viagem dele vai fluindo e vai fluindo bastante. Essa situação a gente tem que ter observação, porque às vezes a gente precisa ver muito serviço, vou trazer um auxiliar. Queridos, até o auxiliar, porque João Marcos foi para auxiliar. João Marcos era pessoa de confiança, sobrinho de Barnabé, mas não foi designado por Deus naquela reunião, naquele grupo de profetas e mestres orando e jejuando. Então vamos sempre observar o que é que Deus está falando conosco, porque a Igreja de Cristo expande e expande bem quando vai obedecendo às orientações divinas. E a gente pode dizer então que o grande tema dessa viagem, dessa primeira viagem, era que Deus abriu as portas da fé para a Ásia. Então Paulo, no primeiro momento, ele está no continente asiático e ele explora bem a Ásia Menor, principalmente ali na região da Galácia, como você pode ver no mapa que está em anexo a essa aula. E adiante ele retorna para Antioquia. Então ele sai de Antioquia da Síria e volta para Antioquia da Síria. Em algum momento nessa viagem ele vai parar também numa cidade importante, mas que se chama Antioquia da Pisídia. Mas ela é bem distante, é lá perto, na região da Galácia. Então vamos lembrar que essa palavra Antioquia pode aparecer várias vezes, mas o quartel-general da Igreja de Cristo é em Antioquia da Síria. Começa a primeira viagem, termina a segunda viagem ali. Também outro aspecto importante que nós podemos ver na segunda viagem, voltando com esses mesmos itens que você tem aí no seu slide, são o público. O público da segunda viagem, quando Paulo volta para observar como é que ele vai fazer essa viagem, e agora João Marcos não vai mais com eles, e por isso há um desentendimento, e Paulo segue com Silas, e no meio do caminho também vai encontrar Timóteo, que vai ser seu grande parceiro. Ele fala mais aos intelectuais. Tanto é que você pode se lembrar que ele passa por Atenas e lá no Areópago ele tem oportunidade de se colocar, né? E faz aquele discurso ao Deus desconhecido. Paulo é um homem capacitado para falar do simples até as suas autoridades. Então ele se reporta bem. Mas a gente vê milagres, a gente vê manifestações, inclusive da natureza. Por quê? Porque ele está no meio dos gentios, onde eles creem que muitos deuses estão ali. Lembra? Eles podem até ser confundidos com Zeus, né? com Hermes, e Paulo tem uma dificuldade para colocar isso, para explicar que ele não é esse Deus. Então o que Deus faz? O milagre mais visível, a coisa mais evidente que Deus faz é um terremoto. Ou seja, ele é o Senhor dos senhores. Porque Zeus, quando as pessoas na primeira viagem diziam, olha, Barnabé é um Zeus, significa Júpiter, ou seja, o Deus dos deuses, todo-poderoso. E o Senhor então não vai discutir com uma pessoa física, com uma aparência física, o Deus dos deuses, Júpiter. Ele simplesmente mostra que ele é dono da situação. E o terremoto vem quando Paulo e Silas são enviados para a prisão. E lembra que eu falei que é a prisão interior, aquela pior de todas, sem nenhuma iluminação, com muita umidade. Lá o Senhor faz um terremoto. Então é visível e é compreensível que as maravilhas que são vistas neste contexto são maravilhas de impactar e inegável que o Senhor está. É só você se lembrar da crucificação de Jesus, quando também o dia escureceu, quando também houve um terremoto, quando mortos ressuscitaram. Pois é, o Senhor não discute, o Senhor mostra o seu poder porque Ele é o Criador e o mantenedor da terra e do céu. Amém. Também o fruto a gente pode ver, quando Paulo passa por Corinto, ele tem lá um casal que se converte. Muita coisa boa acontece nessa viagem, mas um casal se converte, Priscila e Áquila. E esse casal é muito interessante, porque quando Paulo já está saindo e na sua viagem seguinte para Éfeso, lá chega Apolo. Então é importante a gente ver que eles dão continuidade, dão atenção, cuidam, né, e mostram para Apolo o restante das coisas que eles aprenderam também. Ou seja, aquele casal, aquela família
ela dá continuidade, é de novo o fruto, e um fruto que cuida bem de Paulo. A tribulação, nós já falamos, porque quando Paulo chega e tem aquela tribulação com a pitonisa que está atrás dele, falando dele, e ele repreende, por conta disso ele vai para a prisão, e acontece o terremoto, a gente vê que ele tem açoites, eles apanham, e não apanham pouco não. E adiante a gente vê também que eles passaram nessa fase, Filipos, né, a gente sabe que ele já está ali na região da Macedônia, depois ele desce para Corinto, vai para Acaia, ou seja, todo aquele continente já europeu. Então, aquele espaço, o continente euroasiático, e vale lembrar que o mundo descoberto dessa época é o continente da Europa, é o continente asiático, inclusive onde Israel está, e o continente africano. Então, esses três, e é aquele espaço que nós já mostramos no mapa para você, onde é o Império Romano, né, que está bem presente, esse espaço está aberto agora, porque o Evangelho está entrando Macedônia e Acaia. Então, o Evangelho está, esse é o tema da segunda viagem, é o Evangelho sendo aberto e se expandindo pela Europa. Já na terceira viagem, nós vamos ver outra vez esses mesmos itens. Paulo está falando agora já a escola de tiranos, e ele passa bastante tempo em Éfeso. Por quê? Porque era necessário. Lá em Atenas, na segunda viagem, a gente vê que Paulo fala, Paulo se organiza, e Paulo sempre passa por Antioquia da Pisídia. Mas quando ele está na segunda viagem, na terceira viagem, ele está em Éfeso. E Éfeso ele passa mais tempo disciplinando, doutrinando, porque ali é uma alta torre de transmissão do Evangelho para toda a Ásia. Por quê? Porque ele foi a algumas cidades, não foi a toda. Mas ele sabe que estando em Éfeso, muita gente será atingida e as coisas serão consolidadas. Então ele passa um tempo maior, ele escreve, mas a gente sabe que ele vai se despedir dessas pessoas, mas ele na despedida ele faz o seu discurso, mas ele também faz uma conferência pastoral. Então olha que interessante, ele vai para Mileto, porque há uma confusão, né? As pessoas começam a se converter, o fruto é bom, e a gente já pode falar desse fruto, porque muita gente se converte lá em Éfeso. Então, como é importante a gente ver o fruto. Lembra que os livros foram queimados em praça pública? Pois é, ele precisou sair rapidamente da cidade, foi para Mileto, já vindo embora para Antioquia e Jerusalém, e ele faz uma conferência e se despede daqueles presbíteros. Ao se despedir daqueles presbíteros, a gente não tem dúvida que as pessoas vão sentir saudade. Por quê? Porque os milagres também eram visíveis. Era aquele lugar onde os lenços e os aventais que Paulo passava, as pessoas ficavam curadas. Foi aquele lugar onde o jovem Eutico, ele tomba, cai daquele andar pela janela, e ele é ressurreto. Ou seja, era maravilhoso, era um momento inesquecível. A gente, onde tem missionário, a gente tem maravilhas, tem milagres, porque Deus confirma a obra das mãos daquele seu servo. Então, realmente, os pastores, né, os presbíteros, descem de Éfeso até Mileto, se despedem de Paulo, e Paulo diz: olha, eu não os verei mais. E foi um momento muito constrangedor, mas havia fruto. Tanto é que um grupo de pastores, se tem grupo de pastores, pensa, atrás deles tem congregação, tem muita gente mesmo. Paulo passou muito tempo. Mas a conspiração também existiu, né? A gente viu a conspiração dos próprios judeus, aquele levante, e principalmente Demétrio fazendo a queixa, né? Porque agora ninguém comprava mais as estátuas, as imagens, e Sóstenes se levanta contra Paulo, e Paulo até perde o ânimo. Mas Deus diz: Paulo, continua, prossegue, porque há muita gente nessa cidade
que precisa ouvir a palavra. E Paulo ganha ânimo de novo, faz a obra, mas a conspiração existe. E essas pessoas estão querendo matar Paulo. É nesse capítulo que eles dizem que Paulo não sairá vivo daquele lugar. Eles estão dispostos a matar Paulo. Mas a parceria agora já é mais com Silas, com Lucas e com Timóteo. E a transmissão do evangelho é praticamente o tema dessa terceira viagem, porque ali Paulo se assenta, doutrina, disciplina. Por isso a gente vê um livro, uma carta referida aos Efésios com tantos detalhes de santidade. Né? Era necessário manter a santidade. Em Apocalipse, quando Deus se refere à carta de Éfeso, fala: vocês têm tudo, caminham bem, porém deixaram esfriar. Então, Paulo sabia disso. Ficou 3 anos, era mais tempo para manter aquecido aquele coração. Mas quem sustenta o aquecimento é a disciplina, é o interesse de quem busca a presença e sustenta o Espírito Santo aceso, ativo no conhecimento da palavra. Então, a gente sabe que aquele lugar precisava de muita atenção mesmo. E por último, a última viagem, quando Paulo já está voltando, ele vai agora de Antioquia, de Antioquia da Síria para Jerusalém. Ele diz: eu vou para Jerusalém. Muita gente diz: não vá para Jerusalém, mas ele diz: eu vou porque o Espírito Santo está me compelindo, é necessário. E a partir disso, nós já falamos na aula passada sobre isso, nós vamos ver que eles vão falar, Paulo agora, o público de Paulo, ele tem vários aspectos. E principalmente ele vai falar as autoridades. Que interessante, Paulo vai falar as autoridades. Por quê? Porque agora Paulo vai ser levado à prisão. Se ele vai levado à prisão, a primeira coisa o primeiro embate que ele vai ter na sua viagem, a autoridade que está dentro do barco, né, do navio, é o centurião Júlio. E ele é bondoso para com Paulo, mas ele se levanta, ele fala com a autoridade: não é por aqui, não devemos sair agora. E Deus confirma ali aquele naufrágio, aquele incidente, mas Deus mostra que a palavra de Paulo estava correta. Eles vão para uma ilha, são ali a tribulação toda que eles passam, justamente naquela ilha. Ele inclusive é picado pela cobra, e todos ainda fazem um julgamento errado de Paulo, mas o Senhor mostra que ele não é envenenado. Que interessante, não é? O veneno que deveria fazer mal a Paulo não era acessível ao seu corpo. Por quê? Porque a verdade que ele portava era maior. E Deus então mostra que o Senhor é com ele, o dono da vida é com ele. O dono que dá a liberdade, o dono que dá a revelação e o dono que sustenta a sua vida. Então, isso faz um impacto muito grande naquela ilha, que nós já sabemos, e o fruto que nós vimos ali é a ilha inteira. A ilha inteira se rende ao Senhor, eles inclusive recebem provisão, são bem tratados, e a gente sabe que houve cura ali com o pai de Públio e muita gente doente também. Então, frutos e milagres fazem parte dessa viagem também. Mas as autoridades, não foi só no naufrágio aquele governador, aquele principal da cidade chamado Públio. A gente vê que Félix, a autoridade que vai receber Paulo, né, o próprio Pórcio Festo, que vai substituir Félix, o rei Agripa, ele vai falar diretamente com o rei Agripa, e todas essas autoridades, Paulo não perde a oportunidade de fazer o seu discurso de defesa. E no discurso de defesa ele conta o seu testemunho, ele fala novamente, que já foi dito, a ressurreição e a salvação de Jesus. Então nós podemos ver que o parceiro agora, já é João Marcos, ele já fala, pede João Marcos para trazer a capa, o livro, né? Agora ele já reconhece essa necessidade de reencontrá-lo. Timóteo também dá essa assistência. Lucas está redigindo a história. Então nós queremos lembrar que tribulação faz parte. Não se esqueça disso. Tribulação faz parte. E essas viagens missionárias, que a gente pode dizer, inclusive a última de Paulo, elas têm um grande alvo. E eu vou mostrar agora no quadro aqui.
um resumo das viagens. Vamos ver se dá para ver. Dá. Então, mais uma vez, você vê aqui o capítulo de cada viagem, o ano de cada viagem, o concílio, que é no capítulo 15, e adiante a segunda viagem, 16 a 18, terceira, quarta e a morte de Paulo, que não está relatada. Então, o relato de Paulo e a preocupação de Lucas em deixar um relato é mostrar essas 4 situações, 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 situações muito presentes em todo o período de percurso de viagem. Isso faz lembrar que quando nós passamos situações repetidas na nossa vida, a gente também precisa olhar e ver que tipo de situação nós estamos vivendo. Nunca é a mesma. É sempre com um grau de melhoria. Lembra que eu falei dos itens de Paulo? Que a cada viagem, Paulo tinha um público diferente e até algumas vezes era na mesma cidade. Lembra disso? Quando ele foi à região da Galácia mais de uma vez? E, no entanto, o que Deus fazia era ações diferentes. Então, quando eu e você, quando a obra, o ministério estiver passando por situações repetidas, atenção, o Senhor não é repetido. O Senhor está amadurecendo, o Senhor está dando o arremate final, o Senhor está atingindo o seu alvo. É como quem passa por um funil e vai se estreitando até atingir o alvo. Então, agora eu vou mostrar no meu quadro, sim, eu falei, né? É o continente asiático, africano, aqui eu vou dizer, ó, o europeu, agora aqui o asiático, e Paulo vinha bastante e fez vários pontos, né, na Ásia Menor, e o continente africano, o Cirineu, lembra? Que ele se converteu aqui no caminho, vindo para cá. Pois é, e já no discurso de Pedro também nós já vimos isso, que muita gente lá em Jerusalém era de outras cidades, nós já falamos isso. Em sala de aula, eu disse que o Evangelho de Lucas reporta bem exatamente nesse primeiro momento, em Samaria, que é a ordem de Jesus. E essa ordem de Jesus, ela também vem no Antigo Testamento, lá em Isaías. Isaías, o Senhor fala claramente que é necessário que ele falar do seu servo uma luz para os gentios. Ele está falando de Jesus. Mas a gente se apropria disso, né? Nós temos que ser luz. E nós temos que deixar pessoas que deem continuidade à obra. Paulo deixou Apolo, deixou Priscila, ele deixou todos os presbíteros. Será que eu e você também, quando estamos passando por esses lugares da nossa vida, pelos continentes necessários do ministério que a gente está vivendo, será que a gente está deixando sucessores também, cuidando bem, amparando bem, escrevendo bem, dando consistência? Pois é, Paulo fez isso. E ao fazer tudo isso, ao cumprir o seu ministério, Paulo, então, está trabalhando com ondas. E a ordem qual é? De sair de Jerusalém e ir aos gentios, né? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Se a terra descoberta é só isso aqui, Europa, Ásia e o continente africano, então a onda vai para Antioquia. Em Antioquia vem a primeira viagem, olha, passa bem por Pafos, onde João Marcos fica, Chipre. Agora a primeira viagem amplia e vai até a Ásia. Mas a segunda viagem já vai entrando para a Europa, olha, já vai chegando nessa margem. A segunda viagem, terceira viagem. E a gente sabe que com a prisão, então eles alcançam inclusive a ilha de Chipre, a ilha de Creta e agora a ilha de Malta, que faz parte, né, de um grande arquipélago aqui, e essa onda atinge Roma. Pois é, o mundo já estava conquistado, espalhado com a notícia do Evangelho. Deu tão certo, chegou até nós. Essas ondas, elas começam, se abrem e chegam até nós. Por quê? Porque mais tarde a América
vai ser descoberta. A Antártida também vai ser descoberta. Antártida. E mais adiante também a Oceania. Então, para o mundo que está sendo mostrado, Paulo cumpriu a missão. Paulo lançou os fundamentos e a estrutura para que não se perdesse. Como é importante, como é necessário ver a obra crescente. E aí eu faço um desafio para você. Observe sua vida, observe o seu ministério, o ministério que o Senhor deu a você. Observe o ministério da sua igreja e comece a avaliar a expansão do reino de Deus, porque o Senhor é o mesmo. E nós somos agências de Deus no lugar onde nós estamos. Então, vamos orar, agradecer ao Senhor e lembrar que o ministério apostólico, ele tem essas estruturas. E eu e você somos apóstolos, somos servos do Senhor, somos sacerdotes, somos profetas, escolhidos de Deus. Temos também aspectos que algumas vezes se repetem e a gente até reclama, a gente não entende. Mas eu quero motivar você a olhar para a Igreja de Cristo, que é estruturada já nessa fase primitiva, ela consegue mostrar o cabeça Cristo, como eu já falei, os diáconos, os presbíteros, os apóstolos, os cultos nas casas, como a gente vê na casa de Jason, na casa de Priscila e Áquila. Ou seja, havia uma estrutura, as mulheres das igrejas, a diaconisa inclusive, que é a Derbe. Eu quero lembrar que nós temos muito para fazer. Nós temos muito para fazer. E se nós não buscarmos de Deus a clareza para enxergar, para comparar os eventos e enxergar a mão de Deus trabalhando em nós, a gente corre o risco de dar uma parada desanimada, como Elias parou e desanimou, como Paulo também deu uma parada ali em Éfeso e se cansou um pouco, e foi necessário ser animado por Deus. E hoje eu quero animar você, olhando por todo esse estudo de Atos, e agradecer ao Senhor que Deus está fazendo. Mas se você não está enxergando, se você também está cansado, como Paulo e Elias ficaram, eu quero dizer a você, comece a ficar alegre, porque agora você tem uma planilha para preencher. E faça não só a planilha de Atos, olhando com os olhos do Senhor que tudo fez, e a gente já sabe o desfecho, mas faz uma planilha também na sua vida, faz uma planilha também no ministério que você participa, e você verá a graça de Deus, os frutos, você verá, porque você é boa árvore. Deus abençoe, vamos terminar orando como sempre. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu venha nos ajudar com os teus olhos a enxergar o teu movimento, que nós possamos saber claramente de onde partimos e que estamos em Cristo e estamos à sua disposição para irmos aonde o Senhor deseja que estejamos indo. Mas que também a gente possa ver com alegria, Senhor, e entender com maturidade que tribulação faz parte, porque no mundo tereis aflições. Então, Deus, que a tribulação não nos desanime, mas que os nossos olhos estejam sempre olhando os frutos, vendo o amadurecimento e estejamos sempre diante de Ti. E que nesse período, Senhor, que estamos mais reclusos, que também temos a oportunidade de focar melhor, que o nosso coração se abra mais para Ti. E é no nome de Jesus que nós queremos Te agradecer. Assim nós oramos por essa turma e por todos os outros trabalhos que os Teus filhos têm para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.